Olha só, a partir de agora a gente está gravando. Seguindo o nosso calendário, a gente teria outra prova nessa semana, já que a gente não teve na segunda, seria hoje. O que eu vou fazer? Hoje eu vou terminar de corrigir aquela lista, corrigir alguns itens dessa lista aqui, e a nossa próxima aula, na segunda-feira, vai ter prova. Boa noite, Jefferson. Bem-vindo de volta. Aqui, então, vai ficar para segunda-feira. Segunda-feira a gente vai ter nossa prova, então. Tá bom? Mesmo esquema da prova anterior, dessa aqui. Mesma ideia. Tudo que a gente viu até aqui. Então, hoje a gente termina de corrigir essa lista aqui, 6 e 7. Coloca as respostas aqui, igual vocês estão, né? Vocês viram lá que a gente está fazendo, né? Coloca o 6 e o 7 aqui. E a gente finaliza essa lista, faz a outra e semana que vem a gente faz a prova. Então, se tiverem dúvidas, esse é o momento de estar tirando, tá bom? Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos começar? Joia. Olha só. Então, deixa eu abrir esse cara aqui de uma vez. Vamos lá. Então, questão de número 6. Olha só, o Online GDB, ele vai ter um documento, né? Vamos lembrar a diferença do Python.org. Python.org. Qual que é a diferença de um e o outro? O Python.org é um terminal. Ele é um terminal que eu vou executando o código nele. Certo? Então, ele é um terminal que permite que eu execute códigos aqui dentro. Online GDB não, ele é um arquivo, tá vendo? Existe um arquivo aqui, ó. É como se eu tivesse um arquivo físico na minha máquina que eu executasse esse arquivo físico, certo? Ó, eu posso criar outro arquivo, vamos chamar de teste, ó, teste. Tá vendo? Agora eu tenho arquivo teste e tenho arquivo Python. Na verdade, tem que ser teste.py, né? Que é o meu formato Python. Então, olha só, tenho vários arquivos. Quando a gente for trabalhar lá na frente, né, mais para o final, quando a gente estiver trabalhando em função, procedimento e algumas outras coisas aqui, a gente vai entender que a gente pode ter arquivos se comunicando, né? Nesse caso aqui, esse arquivo main.py, né, .py, se comunicando com esse arquivo teste. Então, eu posso dividir o meu programa em vários arquivos, né? Posso vir aqui e criar um novo arquivo, vendas.py. Aí eu vou ter um novo arquivo que vai ser desconto.py. Então eu vou ter vários arquivos
O meu main sempre vai ser o principal, e depois a gente vai comunicando um com o outro, tá bom? Mas, enfim, hoje a gente vai continuar só aqui nesse Python.py. E são arquivos. Por serem arquivos, eu consigo comentar o meu código. Olha só. Eu venho aqui e crio um comentário. Ó, menos. Opa. Poxa. Espera aí que eu... Deixa eu carregar aqui de novo. Ó, aspas triplas, tá vendo? Comentário. Ó, aí eu vou vir aqui, colar. Então, olha só. Eu criei um comentário aqui dentro. Isso aqui eu posso rodar que não vai ser executado. O que estiver dentro do meu comentário não é executado, tá bom? Então, eu posso comentar o meu código em vários locais que ele não é escrito. Então, o que estiver dentro do meu código comentado, ele não é executado. Vou apagar isso aqui e pronto. Então, né, eu copiei aqui o enunciado da questão. Ó. O que eu preciso fazer? Ler do teclado a idade e o sexo de 10 pessoas e calcular esses 3 itens. Então, como que eu vou ler do teclado idade e sexo de 10 pessoas? Simples. Usando um for. For x em quê? Num range, né? Range de 10, começando em 0, indo até 10 pessoas. Só que aí eu preciso ler do meu teclado. Então o usuário vai ter que informar isso. Como que eu leio do meu teclado? Como que eu leio do meu teclado? Como que eu leio do meu teclado, galera? Muito bem, Jefferson. Input. Então, eu vou ter um input aqui, né? Vamos colocar aqui, idade. Idade recebe o meu input, certo? De um num, que minha idade, eu não posso ter 12 anos e meio, ou eu tenho 12, eu tenho 13. Certo? Num, o quê? Informe sua idade, 2 pontos. Correto? Tá errado, professor. Tá errado? O que tá errado? Antes do input ali, você tem que colocar um int, porque vai se tratar de números. Ah, então aqui você fala fazer isso aqui. Sim. Muito bem. Então eu tenho que converter isso para número. E o meu sexo recebe um input, né? Informe Sim. o sexo. M para masculino. Vamos colocar essa mensagem, igual você falou, M para masculino e F para feminino. Para facilitar, né? Aqui faltou colocar as aspas, certo? Então eu vou ler idade e sexo. Só que eu tenho que colocar isso num vetor. Lembra que a gente tinha que colocar isso num vetor? Porque eu tenho que receber 10. Eu posso fazer a cada iteração? Posso. Posso. Vamos fazer a cada iteração, depois a gente faz tudo. Olha só. Se o meu sexo, né, que vai ser F para feminino, vamos colocar tudo minúsculo, né? F para feminino e M para masculino. Se sexo for igual a M, quer dizer que é o quê?
masculino, certo? Então, olha só, eu tenho que saber a idade média das mulheres e a idade média dos homens. Como que eu calculo a idade média de alguma coisa? Eu somo todas elas e divido por total delas. Então, eu vou colocar aqui média homem, média H, né? Média H, recebe média H mais idade dividido por 2. Certo? Eu sempre vou dividindo a minha média. Ó, minha média é 5. Eu vou somar 5 mais 15. Vou somar, vai dar 20, vou dividir por 2. Então, eu sempre vou tendo média. Né? Eu não preciso somar tudo para ter média. Temos um problema. O primeiro valor vai somar a média, que vai ser 0, com idade, vai dividir por 2. Então, não posso verificar isso. Né? Eu não posso fazer dessa forma. Se sexo for igual a n e idade e média, né? Média H for igual a 0, não, for diferente de 0. Senão, por quê? Eu não posso calcular, qual que é a média, ó, eu quero calcular a média da idade de uma pessoa. Eu não posso somar a média dessa pessoa com 0 e dividir por 2. A média de uma pessoa de 10 anos é 10 anos, certo? Então, eu não posso fazer essa conta se não existir outra idade. Em vez de dividir por 2, então, média H recebe a idade. É só para me verificar lá aquele primeiro valor, entendeu? Então, quando o meu média H, que eu vou iniciar ele aqui fora, ó, média H for igual a 0, quer dizer o quê? Nenhum valor ainda foi inserido. Então, ele vai assumir, né? Ele vai assumir aquela idade. Depois que média H já é diferente, não é mais 0, ó, tem que ser M e tem que ser média igual a 0. Ele vai executar isso aqui. Senão, ele executa isso. Eu não posso fazer isso também, não. Senão vai dar erro ali. Espera aí que não vai dar para fazer assim, não. Vai dar errado. Eu tenho que criar um if aqui dentro. Dentro desse, eu não posso fazer isso, porque senão vai dar conflito depois. Mas posso fazer isso aqui, ó. Dentro do meu if, eu crio outro if. Se for igual a 0, aí sim, aqui eu crio esse cara aqui. Um else. Beleza? Se for masculino, então ele vai entrar nisso aqui. Eu vou calcular a média H. Só que se a minha média H for diferente de 0, ele vai entrar aqui. Senão, ele vai entrar aqui. Então, ele vai vir aqui no primeiro caso e depois nunca mais entra. Ok? E aí, se ele não for igual a n, ele é igual a quê? Ele é igual a f, que é feminino. Certo? Aí, a mesma coisa. Eu simplesmente copio o meu texto que está aqui, ó. Só que não vai ser mais média H, vai ser média F. E eu vou criar média F aqui também. Média F recebe 0. Certo? Média F recebe 0. Eu tenho minha média F, né? Média F recebe média F mais idade dividido por 2. E média aqui, mesma coisa, média F. Então, verifiquei esses dois casos. Estou verificando, né, o meu cenário. Se é masculino, eu vou calcular a média. Se é feminino, eu vou calcular a média e atribuir. Então, reparem, ó, idade média das mulheres e idade média dos homens. Então, já tem os dois valores. Ó. E aqui, então, fala assim, ó, fora do meu for, né? Fora do meu for. Ó,
printf para printar, né? Print, né? Não é printf, só print. Ó, vamos colocar isso aqui, ó. Idade média das mulheres. Idade média das mulheres, 2 pontos, vírgula, média, né? Igual a gente criou ali. Média H. Ou média F, né? Vou criar outro printf aqui embaixo. Printf. Próximo item. Isso aqui. E aqui eu venho. Opa! Dos homens, 2 pontos, vírgula. Média H, então. Média H. E olha só, eu preciso calcular a minha média, né? A média do meu grupo todo. Só que eu já tenho a média de mulher e já tenho a média de homem. O que eu posso fazer? Simplesmente usar esse cara. Né? Eu não preciso ficar calculando aqui em cima de novo. Eu só venho aqui, copio. Opa, printf. Print, né? Printf em si. Print, aspas, 2 pontos, vírgula. O que acontece? Se eu tenho a média das mulheres e a média dos homens, eu somo as duas médias. Somo as duas médias e divido por 2. Então, ao invés de ficar somando todo mundo, dividir por 10, eu posso fazer no média igual soma das... Isso aí, Jefferson. Muito bem. Então, quando eu vir aqui executar agora, vamos fazer um teste com menos pessoas? Vamos fazer um teste com 4 pessoas. 3 pessoas. 3 pessoas. Ó, informe a sua idade. 7. F. Informe a sua idade. 8. Eu vou fazer tudo F primeiro, tá bom? F. E 9. Vou colocar F. Reparem só, vai ser só sexo feminino. Então, 7, 8 e 9, a média é 8. Tá bom? É o termo do meio, que está na sequência aqui. Então, ó, a média das mulheres, 8,25. Como é? A média, ó, aqui não bateu. A média do grupo teria que ser 8 também, né? 8 e 8. Vamos rever aqui. Isso aqui é matemática. Pode ser que esse método não seja eficiente para isso. Vamos rever o que a gente pode fazer aqui. Vamos colocar 4, só para me testar uma coisa. É teste, tá vendo? O algoritmo, ó, 7F, 8F. Nossa, fiz errado, peraí. 7F, 8F, 9F. Eu vou colocar um do sexo masculino, que eu vou colocar a idade de 15. Não, vou colocar 10, para facilitar. 10M. Então, olha só, a média dos homens é 10. Beleza, só tive uma pessoa com 10. Certo. Então, vamos calcular aqui quanto que seria a média total do grupo. Eu tenho ali 8... Não, 7, né? 7 mais 8 mais 9 mais 10. Então, eu tenho 34 dividido para 4. Eu tenho 4 valores. 8,5. Ele errou a média de novo. Porque ele tá somando esses dois, né? Provavelmente ele está somando esses dois. 8,25. 8,25 mais 10 dividido por 2. Ele está fazendo... Aqui ele está fazendo certinho. Ele está somando os dois e trazendo. Só que, olha só. Eu não posso fazer a média... Né? Se uma média for 0, eu não posso
simplesmente, né? Vocês viram que a média aqui não dá 9,8, dá 8,5, né? E se todo mundo for do sexo feminino, eu não posso falar que a média do masculino é zero e atribuir isso a zero. Eu tenho que somar de todo mundo do grupo, independente de sexo, ok? Então, uma solução que a gente pode fazer para isso, para evitar isso de uma forma até mais simples, é falar o quê? Vir aqui em cima e criar uma variável média, underline total, né? Que vai receber quem? A média mais a idade, certo? Então eu vou ter a média de todo mundo. Só que eu vou ter que saber quantas vezes eu rodei. 4. E aí sim, depois aqui eu vou dividir a minha média total por 4, certo? Então, se eu executar aqui, vamos colocar todo mundo do sexo feminino. Ó, 7, F, 8. Peraí que eu fiz errado. Ó, 7, F. Peraí que eu estou fazendo alguma coisa. Peraí. Deixa eu tirar esses daqui. Aparentemente é isso aí. 7, F. 8, F. 9, F. 10, F. Olha só, a média geral agora bateu, tá vendo? Ó, vamos pegar o histórico aqui, ó. 7 mais 8 mais 9 mais 10, né? É igual a 34, que dividido por 4 dá 8,5. Ótimo, bateu. Média dos homens, zero, porque não existe homem. Bateu. Isso aqui que não bateu, teria que dar 8,5. Então a gente vai ter que ver como que a gente vai fazer essa conta aqui agora, né? Como que a gente pode fazer isso aqui? Porque na verdade vai dar errado nesses dois casos. Pode ser isso aqui, tá? Quais tipos de dados eu tenho, galera? Em Python. Quais os tipos de dados que eu tenho? Hein, galera? Quais tipos de dados eu tenho? Alô, tem alguém me ouvindo? Show. Alguém pode me falar quais são os tipos de dados que tem no Python? Você lembra, Jefferson, quais são?
Strings. Beleza, mas quais? O Jefferson falou um aí que é importante. Float. Muito bem, Jefferson. Float é o quê? Muito bem. Então, quando eu tenho. Olha só, tá vendo que eu estou fazendo divisão? Divisão vai gerar número com vírgula. Então, como o Jefferson disse, eu tenho a float que vai lidar com isso. Se eu tiver dividido por números inteiros, pode ser que essa divisão aqui esteja causando problema. Como que eu testo isso? Converto tudo para float. Certo? Converti minha idade para float. E venho aqui no meu 2 e coloco 2.0. Por quê? 2 inteiro, 2.0 é um float, já que eu estou fazendo a divisão direta aqui. Certo? Vamos testar se isso vai dar certo? Run. Vamos lá. Digite a idade. 7. F. 8. F. 9. F. 10. F. Ó, a média das mulheres é 9,25. Não, tá errado. Então, só isso já não é suficiente mais. Ele deve estar perdendo casas decimais na hora de fazer a divisão. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos facilitar e economizar variáveis, então. Olha o que eu vou fazer. Vou apagar isso aqui. Vou liberar espaço. Se, em vez de eu calcular a média, eu só vou falar o seguinte, que eu não criei uma variável aqui, a minha média atribuindo a idade. Média total recebe a minha média mais a minha idade. Eu só estou somando as idades. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu não vou fazer conta, eu só vou somar a minha média mais a minha idade. Por quê? Fazendo isso, eu vou saber o total de idades que eu tenho. Certo? Vou fazer isso aqui e vou fazer isso aqui. Então, não vou ficar contando aqui dentro. Eu só vou contar isso no final. Certo? Então, a mesma coisa que eu fiz para minha média total, vou fazer para minhas médias, né, masculino e feminino. O que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui, então, agora, minha média F não é o total valor, venho aqui e divido por 4. Venho aqui e divido por 4. Só que olha que coisa legal. E se eu quiser colocar 3? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e mudar para 3, todo mundo. Então, por que eu não venho aqui e crio um contador? Toda vez que esse for rodar, eu vou gerar um contador. Eu vou contar quantas vezes. Pode ser no final, pode ser no começo. Vamos aqui, conte. Conte recebe mais igual a 1, né? Mais igual a 1. Então, eu estou contabilizando a cada vez que o meu for rodar um valor, né? Se eu vou começar ali em 0, eu vou vir aqui e vou colocar conte. Então, eu não preciso mais, eu posso mudar quantas vezes eu for rodar isso aqui. Certo? Ah, não. Se um dia eu precisar deixar isso dinâmico até o meu for, eu posso vir aqui e falar que eu vou ter uma variável, um input aqui, perguntando quantas vezes eu quero rodar, e a variável que eu for, eu vou colocar aqui. Certo? Mas por enquanto deixa assim. Vamos voltar para 4 e vamos testar isso aqui. Ó, informe sua idade. 7, F. F. Oxe, em algum lugar eu errei. O que faltou aqui? O que eu fiz de errado em algum lugar aqui? Sete F.
Tem alguma coisa que está errada aqui. Linha 11. Linha 11. Quem que é minha linha 11? Tá. Tá, vou iniciar ela por desencargo de consciência. Iniciar todo mundo aqui. Média T, média F. E a minha... Por quê? Eu quero 0, não quero 10. A minha média H recebe 0 também. Vamos ver se é isso que ele está resmungando. Ó, 7F. Não é isso. Igual a mais, né? Igual a mais. Sete F. 8F. Ué, será que eu digitei alguma coisa errada aqui? Ah, eu digitei o... Eu digitei errado. 7F. 8F. 9F. 10F. Então, ó, a média das mulheres 34, dos homens é 0 e aqui 34. Beleza. Ele somou certinho. Ele só não fez a divisão aqui para mim. Por que ele não fez a divisão? Ele não incrementou esse miserável? Vamos criar aqui também, então, meu conte. Conte recebe 0. Vamos ver se vai ser isso aqui. Run. Vamos ver. 7F. 8F. 9F. 10F. Agora sim. Tive que iniciar porque são variáveis contadoras, né? Então você inicia elas com 0 ou com o valor que você quiser. Então, olha só. A idade média das mulheres é 8,5, a idade média dos homens é 0 e a idade média do grupo é 8,5. Então, vamos fazer um teste aqui com 2 homens e 2 mulheres agora. 7F. Eu coloquei M, né? 8F. 9M. 10F. A média continua a mesma, 8,5. E um é 4 e o outro é 5. 4,5 e 4. Por quê? 7 mais 9, 7 mais 7, 14, 15, 16. 16 dividido, né? Tá certo isso, galera? Tá certo isso? O que vocês acham? Não tá certo, a conta não bateu. Quem sabe me dizer o erro? Quem saberia me dizer o erro? Professor, Oi? ali no sexo recebe input informe se sexo M para masculino e F para feminino. No final não tem 2 pontos, não. Aonde? Fala a linha para mim. Na linha 14. Não. Ah, não. Isso aqui é só mensagem. É um erro de lógica. A minha expressão está errada. O algoritmo está funcionando. Ele está funcionando. Vocês viram que rodou. Mas o algoritmo não está correto. Então é erro de lógica.
Não é erro do algoritmo em si, é um erro de lógica. A minha expressão lógica está feita errada. Nem se não precisa, só isso aí. O erro tá por aí. Né, se bem que vocês estão vendo na tela praticamente o algoritmo todo, né? Mas o erro tecnicamente ele é simples, certo? Ele é tecnicamente um erro simples. Tem que ter atenção com ele porque justamente ele é um erro bobo. Mas esse erro bobo faz com que a questão fique errada. Ninguém quer arriscar? Tô tentando aqui, mas não tô achando, não. Na linha 16, onde tem dois sinais de igual, linha 16. Não, não é isso, Francisco. Ali tá certo. Para falar a verdade, o erro desse algoritmo ele é matemático e não um erro de algoritmo. A minha lógica em si não está errada, mas é um erro matemático que eu estou cometendo. Porque olhem só, reparem comigo. Qual que é a idade das mulheres? 8 e 10. Quanto que é 8 mais 10? 18. Então a média dessas mulheres teria que dar 9. Tô te chamando. Ai, meu Deus, julgo eu. Calma, não fica estressada não, Kailane. Desculpa, professor. Não, fica tranquila. E aqui a minha idade dos homens, 7 e 9. 7 mais 9 dá quanto? 7 mais 7, 14 com 2. 7 mais 7, 14 com 2, 16. Então a média dos homens tem que dar 8 e a média das mulheres tem que dar 9. Mas não deu. Alguém se arrisca? Senão, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Posso vender o peixe? Muito bem, Jefferson. Muito bem. Olha isso aqui. Eu estou contando a quantidade total. Então, eu estou dividindo a média das notas das mulheres, dividindo pelo total de registros. E não pelo total de mulheres. A mesma coisa para os homens. Então, eu tenho que ter um contador, um conte, que inicia em 0, um conte H, que inicia em 0, e também um conte F, né, que a gente está usando ali, que recebe 0. E aqui dentro, vou até copiar esse aqui, ó, aqui dentro, na hora que ele entrar dentro, não preciso verificar se ele vai entrar aqui ou se ele vai entrar aqui, que eu tenho que contabilizar os dois. Fora desse meu if de dentro, e sim dentro do meu if de fora, eu contabilizo que conte underline H recebe mais 1, e fora deste if aqui, né? Ó, estou fora deste if aqui. Ó, dentro deste if eu estou aqui. Fora deste if eu estou aqui, mas dentro desse aqui, ó, tá vendo? E o meu conte está dentro do meu for que está aqui dentro. Pode até dar um enter para facilitar. Ó. Aqui eu estou no meu for. Tá vendo? Eu estou na linha do if, não estou dentro do if. Agora eu estou dentro desse if aqui, ó. Na verdade, dentro do else, né, desse if aqui. E aqui eu vou ter um conte f. Conte f. Certo? E aí, isso aqui, ó, tá fora. Isso aqui tá dentro do meu for, tá vendo? Isso está dentro do meu for, isso está fora de todo mundo. E aqui, em vez de média f dividido por conte, dividido por conte f. E aqui, conte h.
certo? E aqui é o conte normal. Se eu quisesse economizar uma variável, o que eu poderia fazer? Tirar esse aqui, né, já que eu estou somando a quantidade de homens e a quantidade de mulheres, esse cara aqui seria o quê? A quantidade de homens mais a quantidade de mulheres. Certo? Eu economizo uma variável. Lembrando de colocar parênteses, porque senão o que aconteceria? Ele dividiria a média por esse cara aqui e depois somaria com esse. Não, eu tenho que somar primeiro para depois dividir. Então, por isso que eu coloco o parênteses para poder funcionar. Então, agora sim. Vamos executar o mesmo cenário. Ó, 7M, 8F. Eu acabei que eu não coloquei nada. Deixa eu parar aqui, que senão ele vai. Ó, 7M, 8F, 9M, 10F. A média das mulheres é 9, a média dos homens é 8 e a média do meu grupo é 8,5. Agora está correto com a matemática correta. Beleza? Entendido? Deixa eu copiar isso aqui então. Vou tirar o espaço aqui, porque esse aqui ficou um pouquinho maior. Deixa eu colocar um F11 aqui. E aqui eu vou tirar o print para pular no Ctrl. Deixa eu sair F11 aqui. Eu estou no Ctrl 1, 2, 3. Ctrl 3. Só que eu tenho que voltar aqui para habilitar, então deixa eu já habilitar esse negócio de uma vez. E aqui não vai adiantar eu estar no Ctrl 3. Eu tenho que vir aqui depois e habilitar a minha edição. Editar. Aqui no meu 5. Lembra que eu falei que precisaria de usar dois vetores? Também daria certo, mas aí eu fiz sem para facilitar a vida de vocês. Poderia fazer com dois vetores. Daria um pouquinho mais de trabalho, mas funcionaria da mesma forma. Idade, aqui e aqui. Pronto. Vamos então corrigir a número 7. Calcule o somatório dos números de 0 a 100 e imprima o resultado. Calcule o somatório dos números de 1 a 100. Então, eu tenho que somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até 100. Né? Essa é difícil. Deixa eu colar aqui, para ficar mais fácil. Vou apagar isso aqui. Calcule o somatório de números de 1 até 100. Então, para mim calcular o somatório de números de 1 até 100, eu tenho o meu for, né, indo de N, ou N, X, J, abacate. O nome aqui não importa. O ideal é que vocês usem nomes sugestivos, né? Mas eu quero mostrar para vocês que funciona. É só o nome de uma variável. Abacate in um range. Um range de quê? Você não tem que começar em 1? Em 1 até 100, certo? E aí, eu vou dar dois pontos, vou dar um print em abacate, né? Print abacate. Ele vai mostrar os números de 1 até 100, correto? Correto? Alô, galera? Correto?
Tá. Olha só, vai mostrar que não. Porque a gente começa em 0. Então tem que, se vai começar 1 até 101. Agora sim, se eu rodar, ele vai mostrar os 100 números. De 1 até 100. Só que olha só, eu preciso somar todos esses números. Então, olha que coisa louca. Eu venho aqui, falo o seguinte: soma, recebe, soma, mais abacate, né? Que é o valor que está aqui em N. Não, o valor que está aqui, né? Rodando. Então ele vai somar o que ele tem mais aquele. Próximo. Toda vez ele soma. Abacate. Certo? Só que eu tenho que falar que a minha soma, ela começa com valor 0. Soma recebe 0. Eu tenho que startar essa variável porque eu estou calculando ela. Na verdade, eu vou fazer 100 para ver se vai funcionar nesse caso, mas o ideal é que comece. E aqui eu simplesmente printo a seguinte mensagem: a soma dos números de 0, de 1 a 100 é 2 pontos, espaço, vírgula, soma. Só isso. Eu tenho que iniciar a soma aqui. Então, eu inicio soma. Soma, recebe 0. Pronto. Acabou meu problema. Então, ele vai me printar a soma para mim. 5.050. Se alguém quiser fazer na calculadora aí para validar. Certo? Mas é isso aqui só. Já deixa eu tirar um print. Copiei. Colei aqui. E está feita a nossa... Opa, ele não copiou. Deixa eu desfazer esse aqui, que é o mesmo do outro. Pronto, agora sim. Só vai mostrar. Então aqui tem a nossa lista, com todas as respostas feitas. Beleza? Já são 8 horas, galera. Eu vou fazer o seguinte. Alguém tem alguma dúvida nisso aqui? Eu vou fazer os exercícios da outra lista aqui agora e vou postar. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu já vou criar aqui, ó. Espera aí. Deixa eu voltar aqui para... Só um instante. Segunda-feira, então, nossa prova 2, tá bom? Estrutura de repetição, estrutura de condição, comandos de atribuição, operadores e tal. Tudo que a gente viu. Claro, Hudson, pode falar. Sim. Tudo isso aí. Isso aí. Comandos de repetição. Comandos de repetição. A gente fez a lista aqui agora. For. Ou while, né? Tanto faz. Comandos de condição. Cadê? Comandos de condição. Comandos condicionadores. If. If, elif, if else. Está aqui também feito. Comandos de atribuição. Atribuição. Lista recebe. Menu recebe. Menor recebe num. Média recebe 0. Tal, ó, média H recebe média H mais idade. Isso é atribuição. Estou atribuindo valor às coisas. Operações aritméticas e lógicas. Se M é igual a... Se sexo é igual a M. Se o meu número é maior que 10 e meu número é menor que 50. Aqui a gente tem uma operação lógica e uma operação, como ele fala, aritmética, né? Que é essa daqui, do número menor e o maior. E uma operação lógica, que é usando AND ou OR, né? AND, OR ou NOT.
e o outro ali é o que a gente já tinha visto, né? Enfim, é basicamente isso, certo? E aí, eu vou criar aqui, então, correção lista, uma página, ok? Correção lista, correção lista. Aí eu tenho que ver o nome da lista, como que ficou. Eu não lembro como que ficou. Lista de atividades 1. Lista de atividades, eu vou colocar lista de atividades if. Tá bom? If, para facilitar. E aqui eu vou colocar a correção da lista exercícios if. E aqui eu vou começar a colocar o conteúdo dela. Já vou até abrir aqui. Cadê? Tá aqui, né? Vou até abrir ela aqui já de uma vez. Copiar esses caras aqui. E colar aqui. Depois eu vou vir colocando os prints. Tá bom? Dos algoritmos. Eu vou fazer agora. E aí... Vocês querem que eu faça alguma... Que eu desenvolva algum aqui com vocês? Que vocês tiveram mais dúvida? A gente já desenvolve ele aqui agora rapidinho. Opa, coloquei isso no lugar errado. Ctrl X. É aqui, ó. Pronto. Deixa eu já salvar isso aqui. Salvar e mostrar. Posso fechar esse. Esse também. Alguém quer que resolva algum desses da lista aqui? Que ficou mais com dúvida ou sentiu mais dificuldade? Senão a gente encerra por aqui. Pode falar. Caroline. É Kailane, professor. Oh, mas está escrito Caroline. Está escrito Aqui, Caroline ali. é porque eu tô usando o computador da minha irmã e tá com o Não, sem e-mail dela. problema. Eu tenho uma dúvida sobre o curso no Pode geral. falar. Tipo assim, você pode trancar a matéria? Poxa, Tipo, você me fez uma pergunta que... Deixa eu ver o coordenador no de caso, vocês, peraí. tipo assim, se eu quiser trancar 3 matérias, Você quer só trancar a fazer. disciplina de lógica, é isso mesmo? Não, eu quero trancar o Daniel, Thiago, o Daniel, Raul e a de português, pra me fazer no próximo semestre. Aí só ficar com 3, porque eu não tô conseguindo lidar com isso, não. Daniel, deixa eu te falar. Teve uma aluna que me perguntou se é possível trancar uma disciplina só, né? Não sei se está em período de trancamento agora, enfim. Se você tiver alguma resposta aí sobre isso, que ela quer trancar 3 disciplinas, segundo ela, não o curso todo, ela só quer trancar 3 disciplinas. Vamos ver se ele vai responder. Ele é o coordenador interino de vocês, visto que o Eros está de atestado. Não sei se é de conhecimento de vocês. O professor Eros teve um problema de saúde, teve que passar, né, até por procedimento cirúrgico.
e graças a Deus já está bem, né? Assim, né, está se recuperando, só que ele precisa de, foi recomendado, e os médicos pediram atestado para ele, né? Para ele poder dar uma pausa, para ele poder se recuperar 100%. Então, houve um certo, né, umas certas modificações, o Daniel assumiu a coordenação, eu assumi a disciplina, eu e um outro professor assumimos a disciplina dele, uma das disciplinas dele, e eu mandei para o Daniel, o que ele me respondeu, eu mando para você. Se você tiver como, me manda um zap aí, falando, oi, aqui é a Kainane, que assim que ele me responder, eu te repasso essa informação. Tá bom. Obrigada. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Então, aqui, galerinha, forte abraço, fiquem com Deus. Até segunda-feira na nossa prova. Valeu, valeu, Hudson.